Abra sua palavra lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Então, se os irmãos quiserem já colocar ali, na NAA, por favor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que o Senhor já está ministrando ao nosso coração, porque o Senhor é um Pai amoroso, bondoso. Enquanto nós adoramos, exaltamos o Teu nome, o Senhor derrama do Teu amor, da Tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado sobre cada um. Nós queremos agradecer ao Senhor por este lugar, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui. Ó Deus, e eu, principalmente eu, particularmente, quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de Te servir. Pai, o Senhor conhece o meu coração e o coração de muitos que estão aqui. Nós queremos servir o Senhor, não importa se é pregando, se é varrendo o chão, se é limpando o banheiro, não importa. Nós amamos o Senhor e nós queremos servir o Senhor. Então eu Te agradeço, Deus, a honra. É uma honra poder servir ao Senhor. Uma alegria, Deus, poder gastar a minha vida diante de Ti, servindo o Senhor. Que o Senhor, Deus, receba este serviço com alegria, como um sacrifício, como um aroma suave. E que o Senhor, Deus, derrame sobre a igreja tudo aquilo que ela precisa. Que o Senhor possa estar, assim, meu Deus, desafiando pessoas a cumprir a sua vocação. Que o Senhor possa estar, Deus, nos desafiando a consertar a nossa vida, Deus, alinhar o nosso coração com o Teu. Que o Senhor possa estar, Deus, nos curando, nos salvando, nos libertando. E o Senhor possa, Deus, receber toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto muito de pregar as cartas de Paulo, e eu gosto muito de pregar essas orações que Paulo faz. Então ele diz aqui, né, olha, por isso também não cessamos de orar por vocês. E aqui eu vejo no capítulo 2, no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, no versículo 11, Paulo diz assim: por isso também não cessamos de orar por vocês. Irmãos, eu gosto de ficar assim, minuciosamente, tentando pegar cada palavra, cada declaração, para entender o sentido completo daquilo que Deus está ministrando à igreja. Então, quando eu vejo Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que fundou, esta igreja, ele fundou essa igreja. E outro dia eu estava vendo a pregação de um pastor, e ele falando um pouco sobre a vida de Paulo, e diz que a Bíblia não fala sobre características físicas de ninguém. A Bíblia, você não sabe como Paulo era, se Paulo era alto, se o apóstolo Paulo era baixo, se ele era bonito, se ele era feio, se ele era careca, se ele tinha cabelo. A gente não sabe, porque a Bíblia não fala sobre características físicas. Você vai encontrar ali a Bíblia falando de Davi lá, em 1 Samuel, dizendo que Davi tinha boa aparência, tinha olhos bonitos. Você vai ver também em 1 Samuel falando que Saul, ele era mais alto do que todo o povo, do ombro para cima, Saul era mais alto e era muito bonito. Você vai ver a Bíblia falar um pouco de Absalão também, que era muito bonito. Mas você não vê assim características físicas, a gente não sabe. Mas algo que me chamou a atenção, esse pastor estava dizendo, eu estava ouvindo essa semana, que a única descrição que se tem do apóstolo Paulo é de um historiador judeu. Esse historiador chamava Joséfo, ele escreveu muitas coisas sobre a história antiga ali do judaísmo. Então esse historiador, ele faz uma descrição física do apóstolo Paulo. E a descrição diz que Paulo era um homem baixo, de pernas, assim, parece que pernas tortas, baixinho, e cheio de cicatrizes. Um homem que tinha várias cicatrizes até no rosto. Essa é a descrição que José, o historiador, faz
do apóstolo Paulo. Então, quando eu vejo Paulo dizendo que ele orava por algo, então eu me lembro de Paulo dando testemunho de si mesmo, na segunda carta aos Coríntios, né, em perigos no campo, em perigos na cidade, em perigos entre irmãos, né, falsos irmãos, em perigos entre os judeus. Passou naufrágios, ficou toda coisa, tomou várias vezes 39 chibatadas nas costas. Nós sabemos que historicamente o chicote naquela época, ele era a ponta do chicote tinha vários ossos amarrados para que pudesse cortar a carne de quem recebia a chicotada. Então, como ele tomou 5 vezes, parece, 3 vezes foi fustigado com vara, apanhou com vara, 5 vezes tomou 39 chicotadas. Esses chicotes com um pedaço de osso, ele cortava a carne da pessoa. Então, eu lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas assim: quanto a mim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um homem, irmãos, que não era como eu, no ar-condicionado, bem vestido, com o meu carro, tranquilo, vindo aqui para poder pregar para pessoas que amam o Evangelho. Mas um homem, irmãos, que enfrentou a morte todos os dias, perseguição, alguém que deu a sua vida pelo Evangelho. Alguém, irmãos, que tinha uma história com Cristo. Alguém que viveu uma conversão extraordinária. O apóstolo Paulo, ele saiu de perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos. Ele, na verdade, estava indo para Damasco para prender pessoas. Ele consentia na morte dessas pessoas. Ele os forçava a blasfemar contra o Senhor Jesus. Mas este homem, enquanto estava indo para Damasco, ele caiu no chão. E ele viu uma grande luz. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir desse encontro, a sua vida foi totalmente transformada. E ele então começou não apenas a ser perseguido, mas ele deu a sua vida em favor do Evangelho, daquilo que ele cria. Então, quando eu vejo um homem como esse, dizendo: eu não paro de orar por vocês, aí me interessa o assunto que ele está dizendo, interessa a mim, pelo que ele orava. Qual era o desejo do coração do apóstolo Paulo para aquela igreja? Que na verdade eu entendo que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo ao escrever essas cartas para a igreja, ele estava inspirado pelo Espírito. Ele então, irmãos, inspirado, ele orava e ele escreveu: irmãos, eu oro por vocês para que algumas coisas aconteçam. Então eu entendo que o foco ou o alvo da oração do apóstolo Paulo é a vontade de Deus para mim e para você. Era a vontade de Deus para a igreja de Tessalônica e é a vontade de Deus para mim. O que Paulo orou por eles é o que Deus quer implantar na minha vida, na sua vida, na sua igreja. Não importa a época, não importa o momento, porque a palavra de Deus, ela é atual, ela não precisa ser atualizada. A palavra de Deus trata do problema do homem, que é o pecado. A palavra de Deus trata da cura do homem, que é a graça, o perdão. Ela não precisa ser atualizada, porque os problemas são os mesmos. O homem continua sendo o mesmo. Mas a graça do Senhor permanece. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, olha por que Paulo orava. Então, Paulo orava por 3 coisas: que o Senhor os torne dignos da sua vocação, do chamado que Ele fez para nós. Que nós possamos viver dignamente, ou com dignidade, de forma certa. Que nós possamos viver algo para o que o Senhor nos chamou para viver. O Senhor te chamou para viver uma vida abençoada, que nós possamos vivê-la para a glória de Deus. Segunda coisa, que para que o Senhor cumpra com poder todo o propósito de bondade. Então Paulo, ele fala assim: eu oro para que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade. Vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. E também cumpra com poder toda a obra de fé. Então são 3 áreas que o apóstolo Paulo aqui toca, abrange, e eu gostaria de caminhar um pouco por elas, para que a gente possa ser abençoado, desafiado nesta manhã. Amém? Vamos lá, gente? Quem está comigo aí, amém? Vamos lá? Primeira coisa, que o Senhor os torne dignos da sua vocação.
Eu tenho aqui uma outra tradução na NVT, na Nova Versão Transformadora, que é interessante. E essa tradução traz assim: pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna do seu chamado. Olha como já mudou um pouco. A ideia é a mesma, mas aqui parece que traz uma clareza. Então Paulo orava para que Deus nos capacitasse a ter uma vida digna do chamado. Irmãos, não se iluda. É impossível viver para Deus dignamente sem a graça de Deus. É impossível, na minha força, eu viver de uma maneira digna do Evangelho. É impossível nós vivermos dignamente do nosso chamado se Deus não agir no nosso coração. Se Deus não agir no teu coração. Então, se você levantar hoje e falar assim, não, quem já fez esse propósito? Não, eu não vou brigar. Eu não vou brigar. E você levanta e você fala, não, hoje eu não vou brigar. E você então acorda, aí você vai bem, está tudo certo, irmãos. De repente, chega alguém e fala assim, por que deixou a luz acesa? Aí você fala, não, eu não vou brigar. Fui eu que deixei a luz acesa, mas eu não vou brigar. Então eu fui quietinho, fui eu, me perdoa. Todas as vezes você deixa a luz acesa. Não, me perdoa, eu não vou brigar. Aí você já começa, aí você vai andando, vai no trânsito. Está no trânsito, daqui a pouco o cara te dá uma fechada. Aí você bota a mão na buzina e você, não vou. Quem já viveu essa situação, irmãos? Eu lembro de um dia, queridos. Eu estava indo para a academia, já faz alguns anos já, estava indo na academia pertinho de casa, fui a pé para a academia, né? E eu estava indo de manhã, isso foi de manhã, eu estava indo para a academia, e de repente eu vi um cara com a moto, assim, na academia eu estava lá andando na esteira e orando, e o Espírito Santo encheu meu coração. Eu voltando para casa, tinha um cara de moto assim, irmãos, e o cara parado em cima da calçada, e o cara estava trabalhando, e deu assim, um amor por ele, assim, Deus abençoe esse cara, o cara está trabalhando nesse sol, nessa dificuldade, né? Aí eu abençoo, e fui para cá chorando, abençoando o cara. No mesmo dia, finalzinho da tarde, eu fui pegar um lanche. Aí eu estava indo na mesma calçada, quase no mesmo lugar, veio um cara de moto, subiu na calçada. A hora que o cara subiu na calçada, me deu uma vontade, irmão, de chutar a moto dele para fora na rua. No mesmo dia. E eu passei por ele, assim, cara folgado, o cara vem para essa moto aqui, não vê que aqui é lugar de pedestre e tal. Minha vontade era outro cara, vontade de meter o pé na moto e jogar a moto na rua. Uma vontade, subiu uma ira aqui dentro. Eu fui andando e daqui a pouco eu perguntei para Deus, onde é que está aquele homem que hoje de manhã estava abençoando os trabalhadores do planeta Terra? E agora está querendo chutar o cara que subiu com a moto aqui. Onde é que está? Onde é que está aquela pessoa? Irmãos, nós somos assim, volúveis. De repente nós estamos bem, daqui a pouco nós estamos mal. Cara, se fosse para a gente depender de nós, estava todo mundo na água, irmãos. Se fosse depender das nossas resoluções ou da nossa bondade, talvez você tenha alguém que é mais calmo, mais tranquilo, essa pessoa, né? Nunca briga, nunca nada, mas irmãos, sempre tem algo que o Espírito Santo pode fazer por nós, melhor, de uma forma melhor. Então, viver de forma digna do Evangelho é impossível se Deus não agir no nosso coração. Agora, para Deus agir no meu coração, no nosso coração, nós precisamos entender que temos um chamado para viver, então, buscar a Deus nesse sentido, de entender o que Senhor, eu não consigo, eu preciso da Tua graça, mas eu preciso saber que há um chamado. Se você não entende que Deus te chamou para viver algo diferente, cara, você vai levando a sua vida, e os compromissos vão se acumulando, nós começamos a responder às necessidades. Tem uma necessidade aqui, tem uma necessidade lá, e você vai vivendo, vai fazendo as coisas assim, indiferentemente, indistintamente, vai só vivendo. Mas Deus não, Deus nos deu um chamado, um alvo para perseguir. É isso que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência de que ele foi conquistado para viver algo. Então ele fala, eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Então deixa eu te fazer uma pergunta nesta manhã, para o que você foi conquistado? Qual é o seu chamado?
Eu não estou falando aqui, não, o meu chamado é ser pastor, o meu chamado é ser levita, o meu chamado é ser professor. Não é disso que eu estou dizendo. Qual é o chamado de vida de cristão? Qual é o nosso chamado? Nós somos chamados para andar em santidade, nós somos chamados para glorificar a Deus, nós somos chamados para ter vida e vida em abundância, fomos chamados para ser curados, perdoados, salvos, libertos. É para isso que Ele nos chamou, para viver uma vida totalmente diferente, em comunhão com Deus, em comunhão com o seu Espírito, amando a Jesus, servindo o Senhor com todo o nosso amor e com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação. É isso, esse é o nosso chamado. Então você está vivendo isso, relacionamentos curados, a sua família abençoada, a sua vida caminhando, o seu propósito sendo cumprido nesta terra, individualmente, como família e como igreja. Para que fomos conquistados? Segunda coisa, Paulo orava para que Deus pudesse cumprir com poder todo o propósito de bondade. E aqui, quando a gente vê bondade, né, a gente imagina o que é bondade. Bondade é quando você faz algo bom para alguém. Então aqui, todo o propósito de bondade, parece que bondade é quando você, sei lá, você dá um copo d'água para alguém, quando você dá uma roupa, quando você dá uma alimentação, ou quando você dá um abrigo, né? Bondade, muitas vezes, dá essa sensação de coisas que nós podemos fazer. Na verdade, essa palavra no grego, ela tem um sentido mais amplo. E o sentido mais amplo se refere a uma bondade moral, uma qualidade moral que reflete a retidão do coração. Então, todo o propósito de bondade aqui tem a ver com todo o propósito que você quer andar com o seu coração em retidão. Não apenas você dar coisas e ser bons com as pessoas, porque não é apenas isso que é bondade. A bondade aqui no sentido é você ter uma retidão no coração, essa virtude que está sendo descrita aqui, todo o propósito de bondade também reflete o desejo de fazer o que é certo de acordo com os padrões de Deus. Então, que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade, que Deus cumpra com poder todo o desejo de fazer o que é certo, todo o alvo que você coloca para fazer aquilo que é certo, de acordo com a retidão do seu coração, de acordo com o padrão moral que Deus estabelece. Quando você se alinha àquilo que Deus quer fazer, quando você alinha o seu desejo, o desejo do seu coração, àquilo que Deus nos chamou para viver, então Paulo ora, irmãos, que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade. E eu lembro de quantas e quantas vezes, outro dia, já há algum tempo atrás, estava conversando com a irmã Janete, lá da Venezuela, né? A gente estava conversando ali e a gente estava tentando entender por que algumas pessoas caminham com Deus e crescem, e por que outras pessoas que estão ao mesmo tempo caminhando com Deus, elas não crescem, elas sempre estão ali enredadas no mesmo tipo de pecado, elas sempre estão enredadas e caindo na mesma coisa, enquanto outras, você vê que aquela pessoa se converteu e de repente ela não é mais o mesmo, ela caminhou, ela cresceu, ela não cai mais na mentira, ela não pratica mais algumas coisas que ela praticava, ela já mudou, ela cresceu, e a gente estava tentando entender o porquê que isso acontece. Por que algumas pessoas crescem verdadeiramente e outras parecem que não andam, não caminham, não mudam, não se transformam? Irmãos, é porque quando você tem um propósito de bondade no teu coração e você apresenta isso diante de Deus, Deus então Ele vem com o seu poder e nos leva a viver aquilo que desejamos. Deus vai levar você a viver aquilo que você deseja, desde que o seu desejo esteja como este propósito de bondade, um desejo de fazer o que é certo. Um desejo de fazer o que é certo. É aquele homem que tem uma amante e de repente ele entende que está errado. E ele chora diante de Deus. Por quê? Porque está enredado no pecado. Está enredado no pecado. E ele chora. E ele clama a Deus por misericórdia. E ele clama a Deus por uma transformação, por uma mudança. Ainda que ele não sinta ali momentaneamente aquilo que ele está vivendo, que ele vai ser liberto daquilo, mas ele toma uma decisão de andar com Deus.
de abandonar a sua amante e ficar com a sua esposa. Deus então vem com o seu poder e transforma a história daquela família. Eu como pastor, irmão, quantos casos desse eu conheço? Mas precisa ser alinhado o nosso coração, aquele que está preso nas drogas. De repente o cara vai lutando, ele conhece o Evangelho, então ele começa a colocar o seu coração para alinhar com aquilo que Deus tem. Irmãos, quando menos vê, ele foi liberto da droga. Alguns irmãos que eu conheço aqui, presos pela pornografia. Um dia eu estou em casa, alguns anos atrás, estou na minha casa, de repente recebo uma chamada, pastor, posso passar aí? E pode, irmão. Não era o irmão que ia em casa normalmente, não, pode passar, eu preciso falar com o senhor, não, sem problema. Aí fui lá, recebi o irmão, sentamos para tomar um café, aí ele falou para mim assim, olha, eu estou preso na pornografia. Assim, sem rodeios, irmão. Pastor, eu vim aqui, estou no meu horário de trabalho, eu dei uma saída rapidinho, porque eu vim aqui, eu preciso confessar algo para o senhor. Eu estou preso na pornografia, mas eu quero sair. Eu não estou de acordo com essa vida que eu estou tendo. Eu havia pregado alguma coisa no domingo que mexeu com ele. Durante a semana ele foi em casa, nós oramos juntos. E aí falei para ele assim, então você vai, confessa para sua esposa, pede perdão para ela, vocês juntos vão orar e Deus vai resolver essa situação. O que aconteceu? Houve ali um propósito de bondade, um alvo no coração deste irmão. E ele chegou na sua casa, confessou para sua esposa, a sua esposa o perdoou, os dois se voltaram contra o problema. E Deus mudou aquele casamento. Já faz anos, irmão. Todo dia encontrei o irmão, falei, e aí, irmão, como é que está? Firme, pastor, nunca mais. Desde aquele dia, nunca mais. Sabe por quê? Porque Deus cumpre com poder, quando você se alinha verdadeiramente ao seu coração. O poder de Deus é derramado sobre todo bom propósito de bondade. Quando você tem o desejo de fazer o que é certo, quando eu tenho um desejo, esse desejo consome o meu coração, esse desejo consome os meus dias, esse desejo ele molda o meu caráter, ele começa a mostrar para mim algo. Irmãos, é quando a gente vem aqui, coisa mais linda, eu falei para o Félix ali atrás, quando eu vejo o Espírito Santo tocando vidas, e durante o louvor aqui eu fui ver algo lá no fundo, e a hora eu vi uma irmã sendo tocada pelo Espírito, derramando o seu coração diante do Senhor aqui durante o louvor, em lágrimas, totalmente desfigurado, irmãos, mas diante do Deus Todo-Poderoso, ali, fazendo uma devoção ao Senhor, entregando o desejo do seu coração. Certamente ela estava ali, reconhecendo que Ele é digno, reconhecendo que Ele é maravilhoso, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E estava ali para o Senhor, me ajuda, eu quero servir o Senhor, eu quero glorificar o Senhor, eu quero me derramar diante de Ti, Senhor, usa a minha vida, eu não sei, mas não importa aquilo que ela estava falando, Deus está derramando poder sobre todo bom propósito de bondade. Deus está derramando poder, esse é o nosso Deus. Essa bondade normalmente é relacionada ou se refere a um fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, quando fala o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, é essa palavra, é a mesma palavra, é um fruto do Espírito. Eu e você não vamos gerar bondade, irmão. O cara chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, o que eu devo fazer? Jesus falou assim, por que você me chama bom? Bom é só um, é Deus. Quem lembra desse texto? Bom, irmãos, não existe. Só Deus pode gerar bondade no nosso coração, só o Senhor pode gerar isso em nós, mas quando o Senhor te desafiar, responda a Ele positivamente. Se você sentir um desafio do Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se o Senhor chamar você para algo, querido, derrame-se na presença dEle, deixe Deus falar com você, deixe Deus desafiar o teu coração, deixe Deus curar a sua vida, deixe Deus estabelecer um novo propósito no seu coração. É Ele que vai nos caminhando, ou nos encaminhando, para dar passos na direção do seu poder, e Ele cumpre com poder todo o propósito de bondade. Mas nós precisamos ouvir a Deus,
e deixar Ele trabalhar, ou então nasce um desejo no nosso coração, e esse desejo de fazer o que é certo, precisa ser cumprido com o poder do Senhor. Outra coisa, nós recebemos, irmãos, esse propósito de bondade, temos que como é que fala? Responder a Ele. Recebemos o amor de Deus revelado em Seu Filho, cremos no Evangelho, recebemos a Sua graça. Então Paulo agora está orando para que o Senhor cumpra com poder todo o propósito de bondade. Há um poder de Deus que está aí para ser derramado sobre o seu povo, um poder que nós experimentamos quando desejamos fazer o bem, quando estabelecemos alvos e propósitos de bondade. Há um poder para ser derramado, irmãos, é um poder libertador, transformador, e Deus deseja derramar esse poder. Quem gostaria de receber esse poder hoje? Esse poder sobre a sua vida, transformando a sua vida, cumprindo os propósitos do teu coração de viver para o Senhor, de caminhar com Ele. Outra coisa, a obra de fé, que Deus cumpra com poder toda a obra de fé. Essa palavra obra, ela significa também um trabalho. É um trabalho, uma tarefa. E é interessante porque na cultura da época, onde essa palavra normalmente era usada, ela se referia a uma tarefa que era exercida porque você tinha uma responsabilidade. É quando a gente brinca assim, né? Vamos fazer o nosso trabalho primeiro, depois a gente brinca. Quem já viu isso? Né? Primeiro o trabalho, depois a brincadeira. Ou então, vamos primeiro o trabalho, depois a gente come. Né, irmãos? Os irmãos já fizeram cara feia. Então, só um exemplo, tá? Fica em paz, não pode comer primeiro. Primeiro o trabalho, primeiro a responsabilidade, depois a gente faz a outra coisa. Então esse trabalho, ele tinha a ver com uma responsabilidade. Não é apenas um trabalho como, vou fazer aqui, sei lá, vou montar um móvel. Aí você pega e monta aquele móvel, é um trabalho. Mas se é a sua responsabilidade sustentar a sua casa, se você tem filhos pequenos e você tem a responsabilidade de levar lá o Danone para sua casa, como o pessoal fala, tem que levar o Danone para casa. Então você trabalha movido por uma responsabilidade, por uma, não é obrigação, mas é porque você se sente responsável, desafiado a exercer aquele trabalho. Então essa obra de fé tem a ver com a nossa responsabilidade. E abrange, né, um sentido amplo, desde o trabalho físico, até mesmo ações morais e espirituais, tarefas espirituais. Pode referir-se tanto a boas obras, que são fruto da fé, como está lá em Colossenses, o Senhor já preparou as boas obras para que a gente ande nelas, não é? Pode também se referir como atos de obediência diante de Deus, não um trabalho que vai justificar a sua salvação. Ninguém aqui vai ser salvo por obras, ninguém vai ser salvo por trabalho. Você pode fazer o que você quiser, Deus não vai te amar mais ou menos porque você fez ou deixou de fazer. Deus é amor e Ele ama, amém? Ninguém vai ser salvo porque você trabalhou, não é isso. Mas a minha vida, restaurada e liberta pelo Senhor Jesus, o amor do Evangelho, o amor da palavra, me alcançou, Deus me alcançou, então agora eu sou livre para buscar essas obras de fé. Então, as obras de fé têm a ver com todo tipo de trabalho que nós fazemos para o Senhor. Como diz em 1 Coríntios 15, 58, fala assim, ora, no Senhor o seu trabalho não é vão, seja abundante na obra do Senhor, seja abundante no trabalho do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então é quando Deus ele vê toda a tarefa que se você se propõe a fazer, tarefa espiritual ou tarefa natural mesmo, ou uma tarefa de razão emocional, tarefas que vão levar com que o Evangelho seja exaltado na minha vida. Essas tarefas, essas obras de fé que eu faço pela fé, elas precisam ser cumpridas com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então quando você olha, e você então se propõe a fazer algo, irmãos, nós precisamos do poder de Deus.
que o Senhor cumpra com poder toda a obra de fé. Toda obra de fé. A obra de fé e os propósitos de bondade, eles são frutos da ação do Espírito Santo no nosso coração. É preciso estar alinhado com aquilo que Deus quer realizar. É preciso nós alinharmos o nosso coração para que o Senhor derrame o seu poder sobre nós, porque isto vai glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. E nós seremos glorificados nele. Olha só o que diz lá no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 12, diz assim: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor então encontra um cristão com esse propósito de bondade, realizando obras movidas pela fé, Ele derrama do seu poder. Segundo o quê? Segundo a sua graça. Como diz aqui, segundo a graça do nosso Deus. Irmãos, e quando que a graça é derramada sobre nós? Tiago escreveu que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então, de que maneira que nós recebemos essa graça? Para que o poder de Deus seja operado em nós. O apóstolo Paulo falou assim, quando ele orou 3 vezes por determinada situação, o Senhor falou para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou, estava vendo a situação lá de uma perseguição, ou ele chama de espinho na carne. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era a perseguição dos judeus. Eu particularmente creio, que era a perseguição dos judeus, porque havia ali uma referência que espinho na carne para um judeu no Antigo Testamento significava uma perseguição ou inimigos reais. Então, para mim, o espinho da carne de Paulo eram os judeus que iam pregando atrás dele. Ele pregava a graça, os judeus iam no mesmo lugar e pregavam a lei. Paulo pregava que as pessoas precisavam aceitar Jesus, os judeus iam lá dizendo que as pessoas precisavam se circuncidar e guardar a lei. Então essa era o espinho, essa perseguição. E Paulo, sofrendo com isso, orou ao Senhor. E o Senhor falou para ele assim: olha, a minha graça te basta. Ou seja, Deus não mudou a situação continuou ali. Mas Paulo falou assim, Deus falou para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, se você parar para pensar nessa frase, que o poder de Deus, ele é derramado na fraqueza. Paulo fala assim: então eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí eu sou forte. Amém? Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí eu sou forte. E quando é então que você se percebe fraco? Nós nos percebemos fracos quando não conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Nós nos percebemos fracos quando não conseguimos realizar aquilo que desejávamos. Nós sonhamos com uma vida cristã. Nós sonhamos, irmãos. Mas de repente, quando a gente vê, o tempo passou e as coisas parecem que não se resolveram. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O tempo vai passando. Outro dia eu estava lembrando, me converti em 90, dia 1º de julho de 1990. Foi quando eu me converti. E eu estava me lembrando que naquela época eu ficava pensando assim: Senhor, o que vai ser da minha vida daqui a 10 anos? E eu não tinha ideia de como seria a minha vida em 10 anos depois de crente, porque minha conversão foi tão assim, tão profunda, né? Como Deus mudou a minha vida, mudou meu casamento. Naquela época eu ficava: se Deus, como é que vai ser daqui a 10 anos? E eu lembro que 11 anos depois eu fui ordenado pastor. Em 11 anos, demorei 11 anos para ser ordenado pastor. Mas eu estava lembrando disso, nossa, como parece que passou rápido, né? Agora eu já sou pastor há mais de 20 anos, irmãos. Passa rápido, né, Paulo? Mais de 20 anos. Mas lá no começo, eu tinha uma sede. E eu me peguei pensando assim: e agora? Cadê a minha sede? Como eu tinha sede naquela época: Deus, o que eu vou viver daqui a 10 anos? Eu também quero ter uma sede agora. Deus, o que eu vou viver daqui a 5 anos? Como é que vai estar os meus netos? O meu relacionamento com eles?
eu quero que eles sejam cheios do Espírito. Deus, como é que vai ser daqui a pouco? Como é que vai ser a igreja daqui a 5 anos? Quantas lideranças novas nós vamos levantar? Quantas situações nós precisamos viver? Então, onde está essa sede? O Senhor, então, me desafiando novamente a sonhar na sua presença. A gente acostuma com a vida cristã e nós paramos de sonhar, irmãos. De sonhar com o ministério, de sonhar em alcançar coisas grandes para o Senhor. Nós paramos de sonhar. Mas quando nós sonhamos coisas grandes e impossíveis, são sonhos de Deus, porque são maiores do que aquilo que eu e você podemos realizar. E aí então nós nos sentimos fracos, e na nossa fraqueza, Deus opera o seu poder.